Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus amigos, educadores, professores. Estamos aqui mais uma vez para a gente trazer a palavra de Deus, para a gente refletir nas situações do dia a dia, né? A escola não para, a escola trabalha, todo mundo que está lá tem o mesmo sentimento, né, de colaborar para um crescimento de sociedade mais justa e fraterna. Apesar de que a gente sabe que a fraternidade, ela vem se ela estiver ligada a Jesus. Se for só solidariedade, não tem caridade, né? O amor verdadeiro, ele está baseado em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho, eu vou trazer uma palavra aqui sobre seguir, né? Hoje nós vamos refletir na questão de seguir. A gente sempre segue algo ou alguma coisa. O que o professor segue? Qual é a linha de trabalho que ele segue de verdade? É uma pergunta que eu sempre me fiz. O que o professor vê quando ele vai para uma sala de aula? O professor que eu falo, o professor de área. O que ele visa quando ele vai para uma sala de aula? Simplesmente passar o conteúdo dele? Então vamos ver o que é seguir, né? Está lá em Mateus 4, de 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde, pois, após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Então, tem duas palavrinhas aqui que vamos refletir hoje. Pescadores, né? Que depois Jesus vai transformá-los em pescadores de homens. E seguir. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram e seguiram, né? Então, essas palavrinhas, pescadores, pescadores de homens, abandonaram e seguiram. Pedro e André seguiram, que era o Simão, e João e Tiago seguiram, que também eram irmãos, né? Aí já é uma grande graça, né? Uma mãe que tem dois filhos que seguem Jesus da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma força. É para qualquer mãe ficar muito feliz, né? Então, nós estamos vivendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, por isso que eu trouxe ele aqui hoje, o anjo do combate espiritual, né? Que todos nós sabemos que temos, apesar da gente não ver, e muitas vezes a gente até duvidar, mas ele existe, esse combate existe, né? Então, nós podemos analisar da seguinte forma: os professores, eles são pescadores. Porque dentro de uma sociedade, se você conversar com um aluno que já foi seu aluno há muito tempo e ele acabou já terminando uma faculdade, ele vai comentar: eu fiz essa faculdade tal porque o professor disse isso um dia na sala de aula.
eu decidi ir por esse trabalho porque um dia o professor falou isso. E aquilo marca para a vida toda, né? Então, os professores são pescadores de homens. Homens aqui no sentido de o homem e a mulher, o ser humano, né? Mesmo que às vezes nós não estejamos no contexto bíblico da palavra, nós sabemos que para ser professor você tem que abandonar muita coisa. O professor geralmente, às vezes ele vai tão cansado, tão fatigado, tão violado dos seus direitos, mas ele vai lá e tem professor que quando entra na sala de aula, o mundo para. Ele realmente consegue passar o conteúdo para aqueles alunos, porque aqueles alunos dependem de você. Olhemos para a educação infantil, né? Que vai do CME até o 5º ano, que ainda é criança, entrando lá na puberdade. Meu Deus, esses alunos eles veem o professor como uma personalidade muito importante para a vida deles, marca para a vida, tanto negativamente quanto positivamente. Então, seguir o seu ideal, o que você segue? Qual é a linha? O que você segue quando você está na escola? Você já abandonou alguma coisa para você conseguir ter a sua profissão de professor? Ou é só mais uma profissão? Eu fiz um concurso, passei, e estou aqui dando aula, e eu estou aqui para ganhar meu salário, e pronto, acabou. E o que a gente segue? O que a gente segue de verdade? Que linha de pensamento? Que filosofia de vida? Que propósito eu sigo? Porque nós não temos a capacidade, mesmo querendo, de nos dividir quando a gente vai para uma sala de aula. A gente leva tudo que a gente tem. Então, aquilo que você segue se torna verdade dentro de uma sala de aula. Você acaba comentando e falando. Eu já tive muitos alunos que falavam assim: não, professor, eu não aguento aquele professor, ele só fala da vida dele. Porque ele parava e dava exemplo, e conversava, e dizia que tinha isso, que tinha aquilo. Então, nós somos quem somos e a partir disso a gente se coloca para o outro, né? Nós temos uma história, nós somos construídos, nós também tivemos professores. Quem foram os professores que nos marcaram para a vida toda? Que linha, o que eles falaram na sala de aula que mais me tocou? Eu lembro de todos os períodos que eu estive na escola, desde lá do ensino fundamental, né? Eu lembro quando eu fazia o 3º ano, eu lembro que era a 3ª série, eu lembro quando eu fazia a 4ª série, eu lembro na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série, na 8ª série, que antigamente era a 8ª série. Eu me lembro no ensino médio e eu também lembro da faculdade. E cada etapa dessa de estudo eu tenho algo para falar. Eu tenho algo que me marcou, eu tenho algo que me deixou surpresa, né, diante do que eu vivi ali, né? Ai, perdão. Então, assim, o que a gente segue, né? Será que a gente se gasta pelo que a gente faz na sala de aula? Eu me gasto, eu me prontifico, eu coloco meu coração naquilo que eu estou fazendo. E isso não tem nada a ver com condições de trabalho, com o diretor chato, coordenador enjoado, sistema que não me vê, salário ruim, não. Eu coloco meu coração naquilo que eu estou fazendo. Eu ouço muitos padres na internet, muitas pessoas cristãs, assim, que você vê o fervor, e muitos santos que dizem que tudo que você for fazer, você tem que fazer por amor a Deus. Aí aquilo vai te santificar, aquilo ali vai fazer sentido. Mas se você faz só por fazer, não tem sentido nenhum. Então, só pra gente ver, né? Quais são os maiores sofrimentos dos professores? A indisciplina na sala de aula, a falta de interesse dos alunos, a falta de apoio dos pais, a inclusão, que é uma inclusão que não acontece. Nós sabemos disso, que não acontece como deveria. A questão da alfabetização. Cai aluno lá no 5º ano que não sabe ler. Eu não sei alfabetizar, eu não me importo. Não me importo com ele. Quando chega do 6º aluno, piorou.
aí que ele fica invisível mesmo. O mau comportamento dos alunos, a desmotivação, o foco, a concentração, a defasagem, né, da aprendizagem, aluno que até está com a idade certa, na série certa, mas o conteúdo dele está muito ruim. A dificuldade de aprendizagem, e ainda nós estamos colhendo os frutos da pandemia. Por mais que a gente tenha esquecido, passaram um pano aí com brilho e disseram que já acabou, não. O prejuízo foi muito grande e nós estamos colhendo esses frutos. E o poder público, pelo menos o poder público, ele não trabalhou em cima disso, não. Eles maquiaram, nós ajudamos a maquiar também e ficou por isso mesmo, passou, né? E agora esses alunos estão colhendo os frutos da aprendizagem ruim, inadequada. E aqui na minha cidade, onde eu moro, todo mundo foi aprovado. 100% dos alunos, não podia reprovar ninguém por causa da lei e tal, que veio lá do MEC. Teve aluno que não pegou uma linha para fazer e ele foi aprovado, ou seja, ele foi para a série seguinte sem saber de nada. Se ele sabia ler ou não, ele foi aprovado do mesmo jeito. E teve estados que ainda reprovaram, que nós recebemos na escola que eu trabalhava, muitos alunos reprovados. Porque, por que você reprovou? Não, é porque eu não estudei. Quando? Na época da pandemia. Eu falei, uai, por que é que passou todo mundo? Né? Então, assim, são muitas dificuldades que o professor tem na sala de aula e que culmina na estafa mental dele. Então, nós temos professores cansados, desanimados, fatigados, sem perspectiva, sem ver uma luz no fim do túnel. E isso a nível de Brasil, né? Não é a nível da cidade que eu moro, é a nível de Brasil. O desgosto, o descontentamento está muito grande. Mas a nossa esperança para quem tem fé, para quem é cristão, para quem acredita em Jesus Cristo e para quem vive dentro da sua escola, baseado no poder que Jesus tem nas nossas vidas, a gente não desanima, porque a gente tem esperança. Todo dia nas nossas orações a gente coloca, Senhor, olhai para as escolas, olhai para a minha sala de aula, olhai para aqueles alunos, Senhor, olhai para os pais daqueles alunos. Eles estão perdidos como ovelhas sem pastor. É assim que estão nossos alunos, perdidos como ovelhas sem pastor. E nós sabemos que nós temos um grande número de professores não muito preocupados com a questão da aprendizagem. Não muitos. Porque adoecem, às vezes, por raiva, porque estão numa profissão que não gostaria de estar. E se desorganiza emocionalmente e acaba desorganizando os alunos também, porque a gente acaba transmitindo aquele sentimento. Então o professor entra na sala de aula e copia, vai lá no quadro, copia e não se gasta. Gente, educar ser humano, você tem que se gastar, você tem que se doar, você tem que perder tempo para fazer aquilo. Não adianta a gente achar que o ser humano é engessado. Aí eu posso dar N exemplos. Mas no meu tempo, os alunos... Não existe mais esse tempo, acabou. Nem nós, nem os nossos filhos são iguais nós éramos com nossos pais. Os nossos pais se preocupavam com o fato da gente respeitá-los e não amá-los. E nossa geração, essa geração aí que está vindo, os pais querem mostrar que eu quero que meu filho me ame. E para a gente, o ser humano, quando ele ama alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa em troca. Então a gente acaba dando mais do que é necessário, a gente acaba privilegiando filhos mais do que precisa ser privilegiado, e aí a gente vai criando um príncipezinho, um reizinho naquela situação ali. E onde isso vai refletir? Na sala de aula. Por que nós temos tantos alunos aí que não suportam a punição de um professor, a fala de um professor? Às vezes o professor fala mais alto, ele me machucou. Porque nós estamos criando filhos moles, né? Moles, sem
ter a noção de que ele precisa ser inserido na sociedade, que a sociedade não vai se preocupar se ele é caçula, se ele é o menininho da casa, o príncipezinho da casa, todo mundo faz as vontades dele, porque lá fora dos portões da nossa casa e da escola, a sociedade é diferente. Tem de tudo. Muita gente com vários tipos de conceito, ele vai se ver no meio de coisas bagunçadas. E ele está preparado para isso? Nós estamos preparando nossos alunos para viver na sociedade? Independente da série. Tudo que você ensina, eles absorvem. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela absorve coisas, ela conversa comigo. O professor hoje falou que a gente assim, assim, assim. Eu falo, nossa, ela não é mamãe. Ela quer a minha aprovação. Aí eu falo, filha, é verdade, o professor tá certo. Entendeu? E ao contrário também acontece. E ao contrário também pode acontecer o professor falar uma coisa que ele acredita como sendo verdade e ele divulgar na sala de aula e o aluno chegar em casa comentar e isso virar outro tipo de problema. Porque nem nós estamos no mesmo planeta Terra, mas aqui nós temos a liberdade de acreditar e de fazer aquilo que a gente quer. Foi uma liberdade dada por Deus. Então, se nós, cristãos, não nos colocamos a serviço de Deus, como é que as outras pessoas vão saber que você é diferente? Se dentro da igreja eu sou até um cristão, mas lá no meu ambiente escolar eu não demonstro isso. Eu sou ruim, os alunos me odeiam, os colegas de trabalho não quando eu chego, todo mundo sai de perto. A gente tem que também fazer uma reflexão. Então, Jesus é o único capaz de nos transformar. Quando ele chamou Simão e André, Tiago e João, eles eram pescadores de peixes, mas olha o resultado destes homens. Esses homens mudaram o mundo. 12 homens mudaram o mundo. O mundo foi mudado a partir dos discípulos, dos ensinamentos de Jesus Cristo, que ensinou a eles e eles reproduziram aquilo que eles viram e aprenderam. Então a gente vê que o bem ele se propaga muito, apesar de que parece que não, né? Parece que é o mal que ganha. Mas o bem consegue chegar a lugares inimagináveis. E o professor tem esse poder, pela sua palavra, de propagar o bem, o amor, a concórdia, de resolver conflitos na sala de aula, coisas que você pode utilizar ali dentro daquele ambiente para você fazer não é um sermão, mas você fazer uma mudança de pensamento da turma a partir de um problema. Então, às vezes a gente tem essa oportunidade de fazer essas mudanças. Quando a gente se depara com aquele que nos fere, a gente já toma a decisão, tira esse menino daqui. E eu não estou falando aqui de uma indisciplina exagerada, de xingar um professor que eu não suporto. Xingou, para mim, tem que ser suspenso. Xingou, para mim, tem que ser tirado daquele ambiente, ele tem que sofrer alguma penalidade. Eu estou falando de uma discussão boba. O coleguinha vai passando e derruba o copo de água no chão do outro colega e o menino já levanta e dá um chute. Ou então levanta e xinga a mãe dele, né? Que geralmente a mãe é a que é a mais ofendida na sala de aula, porque a mãe dói quando você fala da mãe, né? E aí naquela hora, você pode até passar isso para a orientação da escola, mas aproveite esse momento para você falar de Deus. Para você falar do amor de servir. Como é que essa criança vai crescer se ela não escuta isso em casa, não escuta isso na escola, não escuta isso na igreja, porque às vezes nem vai na igreja. Onde é que ela vai aprender? E nós temos que lembrar, eu sempre penso assim, né? Os alunos pequenos, eles vão ficar adultos. E se eu não me preocupo com eles agora, ele pode se tornar um adulto ruim, que pode machucar uma filha minha, um neto meu, a mim mesma. Eu já ouvi uma historinha cômica, triste, né? De um aluno que não aprendia nada, ele era esquecido na sala de aula, ele não...
E aí a professora dele passou mal um dia, foi para o hospital, ficou na maca. E aí esse aluno vinha e ele falou: ô professora, tá lembrando de mim? Aí ela disse: nossa, quanto tempo, né? Você cresceu. O que você faz aqui? Você é o quê? Enfermeiro? Ele disse: não, eu sou o zelador. Eu limpo o chão do hospital. Mas ele era tão estabanado, nunca foi ensinado para ele bons modos, ele acabou passando e arrancando o fio da tomada de onde a professora estava respirando, né? E aí quase que a professora morre, porque por causa dos jeitos, aquele jeito estabanado de ser, que quando era criança, foi até a vida adulta. E quase a professora morreu, por quê? Porque ele deixou ela sem oxigênio. Então, essa historinha é para mostrar o quê? Que às vezes a gente perde a oportunidade de transmitir o céu para uma criança, para um colega, por respeito humano, por vergonha, porque eu não quero falar, cada um cuide de si. E aí eu me afasto de ser luz e sal de Cristo, como nós já falamos, né? Eu vou ler aqui, para não me alongar muito, nesse livro da Maria, a maior educadora da história, diz assim. Educadores respeitados evitam riscos, rejeitam situações novas, não querem ser objeto de rejeição, crítica ou vexame em público. Para Maria, ao contrário, sua vida se tornou um contrato de risco. Desde que aceitou ser mãe do menino Jesus, sua vida tornou-se um palco de surpresas, nem sempre agradáveis. Começou a andar no fio da navalha entre a aceitação e a rejeição, os aplausos e o vexame social. Se Maria desejasse viver em uma zona de conforto, jamais seria escolhida. O bebê, enquanto se desenvolvesse em seu útero, estaria protegido, mas quando fosse expulso para o útero social, perderia todo o conforto. Passaria pelos relevos acidentados das dificuldades, pelos desertos mais cáusticos das frustrações. Então, às vezes, proteger não educa. Isso serve para os nossos filhos e para os nossos alunos. Proteger muitas vezes não educa. E não deixar de viver aquela frustração não educa. A gente às vezes quer dar tudo que a gente pode, porque eu tive uma infância difícil, então a minha filha, eu não quero que ela tenha, então eu vou dar tudo que eu posso, né? E aí ela vai achando que tudo ela pode. Tudo ela pode. Eu quero isso, minha mãe consegue, eu quero aquilo, minha mãe dá um jeito, eu quero aquilo. E isso não é educar para a vida. As frustrações nos educam. E quando Jesus pede para a gente viver, fazer penitência, como é que eu vou fazer penitência se eu não sei me colocar no lugar do outro? Como é que eu vou fazer uma penitência se eu não sei me tirar de mim para dar para o outro? Como é que eu vou fazer penitência se eu acredito que eu mereço tudo de bom e o outro não mereça? Não vou conseguir. Eu vou falhar. E nós temos que ensinar isso para os alunos. Trazer uma historinha, contar para eles em sala de aula, fazer um momento de relaxamento. A história, ela toca a alma da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. A história toca a alma. Ela tem esse poder. Então, contem histórias. Crie uma história se você tem esse potencial. Crie a história. Pegue aquilo que você quer falar. Eu quero falar sobre isso. Então, você cria essa história para você apresentar para o aluno. Transforma a sua aula de uma maneira que ela se torne agradável. A emoção, ela ensina mais do que a bronca. Na maioria das vezes, né? A emoção, o aluno aprender por emoção. Então, trabalhe a emoção do seu aluno a partir da aula. E isso vale para todas as disciplinas. Matemática. Mas matemática eu vou dar equação no segundo grau. Conte uma história. Quando você se importa de como é que você vai colocar a venda do seu produto, o professor está vendendo um produto. Mesmo que não tenha dinheiro envolvido ali, professor-aluno, mas você está vendendo o seu conteúdo que você aprendeu na faculdade durante tantos anos para o aluno. E às vezes o aluno não quer comprar porque a sua forma de ensinar não é legal. Quem quiser aprender, que aprenda. Não. Se eu sou uma pessoa cristã, se eu acredito em Jesus, se eu vivo a vida religiosa, se eu me coloco a serviço,
eu vou fazer o meu melhor, eu vou me gastar. Educar, ensinar, precisa gastar tempo. Hoje em dia, com a facilidade da internet, ninguém gasta mais tempo pesquisando. É só copiando e colando. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes a mesma atividade. Pensar, refletir, estruturar, ter ideias. E agora com o chat, o negócio aí da IA, né, da inteligência artificial, piorou. Porque agora até eu já li uma matéria que diz que tem muitas pessoas usando o chat GPT, né, como terapeuta. Pergunta lá, como eu faço para melhorar isso? Aí ele dá um monte de ideia. Aí vai lendo, vai. Mas não é a mesma coisa, gente. Professor precisa se gastar pelo aluno. Você escolheu essa profissão ou Deus te deu essa profissão, é uma missão na sua vida, se gaste. Se gastar não é esquecer do resto das coisas que a gente tem para fazer. É se doar mesmo um minuto, uma almazinha que eu consigo deixar uma semente em que eu me coloquei como instrumento para Deus, já é uma vitória, né? O que diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, tem uma parte aqui que reflete também isso que nós conversamos, na página 627, no parágrafo 2257. Toda a sociedade baseia seus juízos e sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Eu lembro do Alberto Taveira. Ele hoje está lá no Círio, lá em Círio de Nazaré, né? O Pará, Belém, né? E aí eu lembro que um dia ele celebrou na missa de São José aqui na capital, onde eu moro, Palmas, São José é o padroeiro. E ele celebrando essa missa, muito político lá. E eu lembro que ele bateu a mão no altar e disse, se os seus projetos, se os seus ideais, se a vontade de ajudar o povo, a nação, não passar por altar, não vai valer de nada. Não tem valor para Deus. Então, eu lembro disso até hoje. Isso tem mais de 20 anos. Isso me marcou. Então, a nossa vida tem que passar pelo altar. Quem é professor católico, apostólico romano, que comunga, que vive na graça, que se confessa, que reza, que tenta fazer o bem, que cai, mas levanta e tá ali sempre pedindo ajuda, sempre ajudando o outro. Se a sua vida, se a sua profissão, se as suas escolhas não passar diante do altar de Cristo, diante do sacrifício da Santa Cruz, não vai valer de nada. Tudo a gente tem que colocar nas chagas dele, no poder das chagas de Jesus Cristo. Como nós já lemos, nós já falamos em outros momentos, sem mim nada podeis fazer. Para o homem nada é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, se tudo é possível, roguemos, peçamos, Senhor, me envia o Teu Espírito Santo, me ilumina, como é que eu vou passar essa aula para aqueles alunos? Me ajuda que amanhã, ao chegar na sala de aula, eu consiga tocar o coração deles, que o Espírito Santo fale através de mim, que eu consiga ser uma ponte, que eu consiga ser um instrumento. Eu não sei se foi São Francisco de Assis que falou, mas eu sei... Eu sei que eu ouvi de um amigo, dormi mal essa noite, acho que era refluxo, né? Não consegui dormir, tive que dormir sentada. E aí, ele disse assim, esse colega meu, né? Cuidado com a vida que você tem, porque você, às vezes, é o único evangelho que o outro vai ler. Então, a nossa vida é o evangelho. Então, você está num lugar... Eu vi uma cena um dia horrível de se ver. Uma pessoa da igreja, de missa, de quase que diária. Toda missa que eu ia, a pessoa estava. Domingo, né? E um dia chegou um mendigo na porta do estabelecimento da pessoa, da qual o filho é dono. E eu sei que ela ficou ela mandou chamar a polícia para tirar aquele mendigo de lá,
que era para botar em cima do carro e jogar ele longe. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, cadê o evangelho que a pessoa escuta lá na igreja? Onde é que colocou? E eu peço a Deus para quebrar isso em mim. Eu sou muito tímida e calada. Eu não gosto talvez de me envolver. E eu tenho medo disso ser omissão. Eu peço perdão a Deus sempre por isso. Mas talvez seja porque eu sou frouxa mesmo. E eu não falei nada, fiquei assim olhando para ela. Sabe quando você perde um encanto? Eu admirava ela. Aí quando ela falou que ia chamar a polícia para tirar ele queria comer. Ele queria água. A pessoa que é dona de um estabelecimento, ela tem dinheiro. Senão ela não teria aquilo ali, não. O que custava você falar assim, não, eu vou comprar uma marmita para você e você senta ali. Você tratar bem um mendigo, uma pessoa que está precisando de você. E você vai e trata ele pior do que faz com um cachorro. Sai daqui. Aí depois eu vi o filho dela falando assim, não, eu vou trazer o meu carro, a caminhonete, aí eu vou chamar umas pessoas para jogar ele em cima da carroceria do carro, a gente joga ele lá perto do lago, lá perto da praia, ele fica para lá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que maldade. E essa pessoa é bem de situação, tem dinheiro, né? Que é o que todo mundo busca, tem dinheiro, vida fácil. Mas, meus irmãos, se ele não se arrepender disso que ele fez, se ele não consertar, fazendo bem agora a todas as pessoas que puder, eu não sei se ele vai merecer a salvação. E eu falo isso pra mim. Tem vezes que eu também fujo. Às vezes, dentro de um mercado, eu vejo uma pessoa que fica pedindo para um, pedindo para outro. Às vezes eu fico pensando assim, não vem em mim não. Esse povo pede, né? Mas depois eu fico pensando, meu Deus, mas ali estava Deus. E se é verdade aquilo? Eu já julgo disso que é descarado, que não presta. E eu sei que tem muita gente ruim, mas quando você tem uma vida imbuída em Jesus Cristo, que você se coloca a serviço dele, o Espírito Santo te fala, não precisa porque ele está mentindo. Ou então precisa. Você vê no olho da pessoa. Você vê quando a pessoa é grata, quando tem uma gratidão espontânea. Você ajudou o próximo. Então, para que mais próximos de nós do que os nossos alunos? Então, o que vocês puderem fazer de bondade, façam, porque vocês vão estar colocando degraus para chegar na vida eterna, para chegar no reino dos céus. Então, meus irmãos, eu peço a Deus que nos oriente, né, no trabalho de educar, de ensinar, que Ele se faça presente em cada aula, que mesmo naquele dia que eu estou mais chateada, cansada, que nada prestou, parece, que o Espírito Santo possa me conduzir, me levar, que eu possa me gastar, que eu possa ser pescadora, que eu possa seguir Jesus em todos os conceitos, em todas as situações da minha vida, em todas as escolhas que eu vou fazer, em todos os projetos que eu tenho na minha vida. Que Jesus se faça presente. Eu vou ler uma oraçãozinha desse livro aqui, Caminhando com Maria, tão gostoso de ler, quem puder, que diz assim: Eu vos saldo, ó Maria, vós sois a esperança dos cristãos. Recebei a súplica de uma pecadora que vos ama eternamente, vos honra de um modo particular e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso dos meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, desterreis os afetos terrenos do meu coração, reprimais as tentações dos meus inimigos, governeis de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vosso intermédio, debaixo da vossa proteção, chegar à felicidade eterna do paraíso. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas.
São Miguel, São Gabriel, São Rafael e Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Ó Senhor, que a nossa oração suba a vós como incenso, colocada aos pés da Imaculada Virgem Maria e sob a proteção, patrocínio dela, seja levada a vós pelas mãos dos santos anjos. Amém. Então, para finalizarmos, aquele dia eu não consegui rezar o texto da Santa Chagas, mas hoje nós vamos fazer, né? Vamos rezar o texto da Santa Chagas. Vamos pedir a Jesus que nos esconda nela, para que o mal não nos descubra. Quando a gente não pede a Jesus que nos esconda dele, ele vem, ele quer fazer sempre o sujo na nossa vida, ele quer nos tirar do sério, ele quer nos prejudicar. Então que a gente possa pedir a Nossa Senhora que ela nos leve até a Santa Chagas de seu Filho e nos coloque escondido lá. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As minhas santas chagas sustêm o mundo. Concederei tudo o que me pedirem pela invocação às santas chagas. Obtereis tudo porque é o mérito do meu sangue, que é de um preço infinito. As minhas chagas repararão as vossas, das minhas chagas saem frutos de santidade. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deveis colocá-lo logo nas minhas chagas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor esconda cada professor e cada aluno nas suas santas chagas e as famílias dos alunos. Concedei a eles paz, calma e amor, uns para com os outros. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Pai eterno, vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Pai eterno, vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o trabalho de vocês se torne leve à medida que vocês forem colocando as preocupações e as situações, os problemas no altar. Que Jesus misericordioso e a sua infinita misericórdia possa vir em nosso auxílio e socorrer-nos sempre em nossas necessidades. Obrigada, Senhor Jesus, obrigado, minha Mãe Maria, obrigado, São Miguel Arcanjo. Fiquem firmes, fiquem fortes e fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.